Vamos lá então. É muito importante vocês estarem resolvendo questões, ok? Vamos lá então, falando de organização curricular. É correto afirmar que a organização curricular por projetos. Então, trata-se de uma integração do trabalho pedagógico com outras áreas do conhecimento. Então, cuidado, né, referente a projetos, e sempre falamos aí de outras áreas, né? Então, vamos deixar essa letra aí de stand-by, ok? Letra B, só pode ser implementada na escola por regulamentação do MEC. Não, a nossa pedagogia, né, ela tem uma autonomia, nossa pedagogia, ela pode trabalhar de uma forma flexível, não nada rígido, né, referente à questão do MEC. Tá? O MEC é o Ministério da Educação, ele não dita as regras, as normas, assim como está escrito aqui. Né? Então, nós temos, podemos trabalhar no artigo 12, né, com sistemas de ensino, ok? Letra C, visa a participação de outros profissionais da escola na avaliação dos alunos. Não é necessário, tá? A organização por projetos, no caso, permite trabalhar temas comuns em diferentes disciplinas de maneira integrada. Tá? Então, essa parte aqui, integrado, né, é uma palavra aí positiva, ok? Letra D, constitui um movimento político liderado pelos alunos e acatado pelos professores? Não, não tem nada de acatado. Como diz o Paulo Freire, né, tem que ser uma relação dialógica, onde o professor e o aluno estejam no mesmo nível. Tá? No caso aqui, não é liderado pelos alunos. A gente tem um movimento político, né, lá no PPP, o projeto político pedagógico, mas não nesse intuito, ok? Então, vamos prestar atenção nisso aí. No caso, o primeiro, né, conforme eu falei para vocês, trabalhando de forma integrada, é a letra E. O 1 é letra E, tá bom? Vamos lá. 2. Na educação contemporânea, a organização curricular tem como foco, né? Então, hoje, na nossa educação contemporânea, na idade contemporânea, né? Então, a nossa organização tem foco, né? Como é esse foco? Então, o foco é o quê? Na verdade, é um processo dinâmico, tá? Um processo dinâmico de organização e construção de conhecimento por quem? Pelo estudante, tá? Então, esse processo dinâmico de organização e construção de conhecimento é importante. Então, esse é o foco que como diz o Paulo Freire, né, o ator principal aí, esse ator principal é o aluno, é o discente, ok? Vamos lá então, o terceiro. A organização curricular é correto afirmar. Então, o que é correto afirmar sobre a nossa organização curricular? Então, sobre a organização curricular, né, cabe aos sistemas educacionais, em geral, definir o programa de escolas de tempo parcial, né, parcial diurno, né, matutino ou vespertino, né, vespertino, manhã e tarde, né, no tempo parcial, noturno e tempo integral. Então, a organização curricular, né, ela trabalha com o sistema educacional, lá, conforme eu falei, o artigo 12 da LDB, né, definir essas escolas de tempo parcial e tempo integral. Tá? Quem fala muito de escola de tempo integral, né, é o Gadotti. Tem um livro do Gadotti falando só de escola tempo integral, né? O Gadotti a gente fala discípulo, né, do Paulo Freire, fez aí mestrado, doutorado, né, em cima do uso do Paulo Freire, inclusive amigo do Paulo Freire. Vamos lá então. As outras alternativas, né? Deve-se reduzir a jornada escolar, a letra A, em único e diferentes espaços educativos, desvinculando quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização, desvinculando, reduzir jornada,
totalmente aí fora, tá? Da questão. A letra B, curso de tempo integral e parcial noturno deve estabelecer uma metodologia adequada às idades, à maturidade e à experiência desses aprendizes. Não, o currículo tem que seguir, né? Tem que seguir os seus conteúdos, tá? Não se adaptar a essa maturidade. Então, claro que cada currículo tem que seguir, né, o seu ano respectivo nas disciplinas, tá? Então, no caso aqui não é a letra B. A letra C. A escola de educação básica é o espaço em que se mantém a tradição e se cristaliza a cultura herdada, reconstruindo as identidades culturais. Cuidado, hein? Sempre, né, nas questões de concurso, a gente fica naquelas duas alternativas, né? Então, essa aqui poderia ser uma delas, mas não é, né? No caso aqui, cristaliza, né? Então, está falando o quê? De rigidez. Então, toma cuidado aí. Letra D. É fundamental manter o rito escolar, né? Desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, tá? Então, no caso aqui, ele fala o quê? De manter esse rito, né? No caso, manter o quê? Manter é deixar rígido. O PPP fala que o processo ele é flexível, né? Então, no caso aqui, a alternativa correta é a letra E mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão 4. Nos cadernos do Pacto Nacional de Alfabetização, Unidade Certa, né, o PENAC, temos explicitado aí autores, né, que caracterizam como conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero oral ou escrito, que permite uma maior sistematização do ensino e da aprendizagem com a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe assim escrever, né, escrever e falar de uma maneira adequada numa dada situação de comunicação, né? Então, essa alternativa correta, qual que seria, né? Nesse caso aí, vamos lá. No caso, o 4 seria o que? Sequências didáticas, né? Nós temos que seguir essas sequências didáticas. Então, nós temos lá o currículo, né? Esse currículo ele é sistematizado do ensino e da aprendizagem. Então, e ajuda a dominar melhor um gênero de texto. Então, para a gente dominar esse gênero de texto, nós temos que seguir o quê? Sequências didáticas, né? Igual a matemática, lá tem a fórmula, e você tem que seguir essas sequências para poder resolver a fórmula, tá? Então, no caso aqui, o 4 é a letra B, tudo bem? Vamos lá. Vamos para a questão 5. Conforme o RCNEI optou por um recorte curricular baseado nos âmbitos de experiências essenciais que devem servir de referência para a prática educativa. Os âmbitos são compreendidos como domínios ou campos de ação que dão essa visibilidade aos eixos do trabalho educativo para que o professor possa organizar a sua prática e refletir sobre a abrangência de experiências que propiciam, né, que propiciam aí as crianças. Então, sobre a organização curricular em âmbitos e eixos propostos pelo RCNEI, né? Então, nós podemos considerar qual alternativa correta. Então, nós vamos estar comentando, essa organização possui um caráter instrumental e didático, devendo os educadores ter consciência que os conhecimentos que se processam de maneira integrada e global, olha, é a palavra-chave aqui, né? É maneira integrada e global. Vocês, né, que estão fazendo o curso,
Vocês sabem que as palavras positivas e negativas elas são essenciais para você resolver as questões. Então vocês têm que entender as palavras chaves aí, as palavras, né, que, que pertencem às alternativas, né, essas palavras chaves aí que vai determinar a alternativa correta, tá? Então você, né, tem que estudar e acertar o maior número de questões. A regra é clara, né? Não é nenhuma novidade para ninguém. Agora, como acertar essas questões? Através das palavras positivas e negativas, né? Então vamos lá. A questão número 6. Sobre o conhecimento, currículo e organização curricular, na perspectiva democrática, né, está correto o que se afirma, né? Então, o que está correto o que se afirma? Então, vamos lá. Vamos estar comentando aqui. O currículo ele não pode ser separado do contexto social, tendo em vista que é historicamente situado, né, e a cultura o determina. Então, como vocês sabem, né, no nosso título 8 da Constituição, né, lá da questão social, a educação está no capítulo 3 da nossa Constituição. Então, queira ou não, a educação é um direito social e ele tem que estar dentro desse contexto, o currículo. Tá? Então, nós já eliminamos aqui, né, no caso, eliminamos as outras alternativas que falam de forma hierarquizada, outra fala da neutralidade científica, a outra comenta aqui sobre que não deve expressar elementos culturais, e a letra E fala de evitando distorções com o uso de elementos da qualidade. Então, você lendo as alternativas, você já lê as palavras-chave, né? Então você já elimina as alternativas de forma automática, né? Então a prática leva à perfeição. Então você tem que criar uma tática para estar resolvendo essas questões, eliminando alternativas. Então, letra A, as 6. Vamos lá, questão 7. Os planos de curso coerentes com os respectivos projetos políticos, né, pedagógicos, são submetidos à aprovação dos órgãos competentes dos correspondentes, né, dos correspondentes sistemas de ensino, contendo itens obrigatórios. Então, a partir da afirmativa, né, a partir dessa afirmativa, vamos lá. Então, a partir dessa afirmativa, quais os itens não são obrigatórios, né? Então, todos eles são obrigatórios. Então, vou falar aqui o que não é obrigatório. Nesse caso, o que não é obrigatório aqui é a responsabilidade social da instituição, tá? Essa responsabilidade social da instituição. Mas, professor, quais são os outros? Os outros são os requisitos e formas de acesso, os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, os critérios e procedimentos de avaliação, né? E a nossa organização curricular. Então, todos esses fazem parte dos planos de curso. O que não faz parte é a responsabilidade social da instituição, ok? Vamos lá, vamos continuando aqui. Questão número 8, tá? Questão número 8. Para a Pimenta, o fazer docente é atravessado por novas lógicas de organização do trabalho, do espaço e do tempo de ensinar e aprender, criando novas lógicas de organização curricular. Então, incluem nessas novas lógicas de organização curricular, exceto, né? Então, aí no caso, exceto o que? Discursos culturais hegemônicos, tá? Então, esses discursos culturais hegemônicos, então, que não se misturam, né? Então, no caso,
esse não faz parte, né? Nós temos que falar o quê? De interdisciplinaridade, temos que falar de currículos flexíveis, temos que falar do professor como sujeito, autor e mediador, aí entrando Vygotsky, né? O professor, ele é o mediador, é importante aí enfatizar isso, tá? Os currículos têm que ser flexíveis, o professor tem que ter autonomia, então tudo isso aí é muito importante. Vamos lá para a questão 9, tá? Vamos lá. A interdisciplinaridade refere-se a um princípio basilar que visa estabelecer elos que complementaridade de convergência, né, e de interconexões, de aproximações, de intersecção entre saberes de diferentes áreas. Do ponto de vista prático, a interdisciplinaridade exige né, o que exige essa interdisciplinaridade? Então, ela exige aí uma organização curricular e didático-pedagógica pautada na integração e na contextualização de conhecimentos. Então, anote aí as palavras positivas: integração e contextualização, tá? Então, no caso aqui, o 9 é letra D, tá bom? Vamos lá, questão 10. Numa instituição superior de ensino, é possível pensar a formação docente a partir de inúmeras possibilidades, exceto, né? Então, vamos lá. Então, o que não faz parte aí dessa formação docente, né? Tem que lembrar que exceto são questões aí, são palavras negativas, né? Então, no caso aqui, o 10, o que não faz parte aqui dessa formação docente, dessas possibilidades, nesse caso, é uma produção de conhecimentos e pesquisa acadêmica, tá? Mas como assim, professor? Vou estar comentando as outras alternativas. Vamos lá. Letra A, atividades de curso que aproximem os alunos da docência, né? Então, conforme diz o Paulo Freire, tem essa proximidade. Articulação entre pesquisa e ensino, sim, tá? Organização curricular voltado para a formação, organização curricular voltado para a formação, sim. E bolsas de iniciação científica, bolsas de iniciação científica e a docência, tá? Então, no caso aqui, elas são parecidas, a letra C e a letra E, né? Então, mas aqui está falando o quê? Pesquisa acadêmica, produção de conhecimentos, né? E isso está falando do possível pensar a formação docente, né? Então, no caso, a organização curricular voltada para a formação, ele tem que organizar esse currículo voltada para a sua formação, né? Então, aqui falando de uma forma ampla. E a letra C, ela está de uma forma bem simples, né? Porque uma organização curricular voltada para a formação, você vai ter que fazer, no caso nível superior, uma pós-graduação, vai ter que fazer um mestrado, né? Eu falo aqui mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então ele tem que organizar esse currículo, né? Voltada para a formação, essa organização curricular, melhorando ainda mais o seu currículo, tá? A gente fala mestrado, doutorado, pós-doutorado, e não de produção de conhecimentos e pesquisa acadêmica. Isso ele tem que fazer, né? Isso ele tem que fazer, óbvio. Mas a organização curricular é muito mais amplo. É aquilo que eu já comentei. Se você quer responder, você quer achar uma alternativa correta para a sua questão, você tem que ver o que? Onde tem mais palavras positivas e aonde o sentido daquela alternativa se torne ampla, tá? Então, nesse caso aqui, a letra C e a letra D até são parecidas, mas pensando de uma forma global, de uma forma ampla, a letra D ela está correta. Então, a letra C é o exceto, tá bom? Então, no caso aí, o 10 é a letra C. Vamos
para a nossa última questão aqui, a questão número 11. Então vamos lá. Julgue os itens, né, subsequentes relativos a concepções de currículo. Então, a lógica temporal precedente e segmentada fundamenta-se em uma organização curricular baseada na lógica do ser humano como sujeito de direitos. Então, vamos lá, vamos repetir, né? Vamos ler novamente aqui a questão. Vamos lá, pergunta. A lógica temporal precedente e segmentada fundamenta-se em uma organização curricular baseada na lógica do ser humano como sujeito de direitos. Então, nós estamos falando aqui o quê? Da lógica temporal precedente e segmentada, né? Então, quando nós falamos em segmentos, né, segmentadas, nós estamos falando aí de uma lógica temporal, sim, né? Então, ela está correta, mas só que não abrange aí uma lógica do ser humano como sujeito de direitos, né? Então, no caso aqui, seria uma lógica atemporal, porque temporal já está falando, é de um determinado tempo, né? E ela é segmentada. Então, quando falamos de tempo, que tem o início, meio e fim, nós estamos tratando de uma forma negativa no concurso, tá? Sempre os educadores, né, os examinadores trabalham com questões, com temas atemporais, que não tem tempo, né? Então, porque o que acontece? O tempo na educação é uma metamorfose, então ela muda constantemente. Então, tem que se tornar o que? Algo atemporal, tá bom? Então, às vezes, uma palavra, uma letra muda todo o sentido, tá bom? Então, essa 11, ela está errada, tá? A questão, ela está errada porque tem que ter uma lógica atemporal, ok? Então é isso aí. O professor Cristiano resolvendo questões com você. Acesse o nosso site aí, pedagogiaconcursos.com, e clique nos nossos vídeos aí e deixe o seu comentário, tá bom? Então, muito obrigado aí por estar até agora assistindo os nossos vídeos aí, e sempre falo, é importante resolver questões. Então, até mais.